Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu já quero pedir a você hoje, neste sábado, que você comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo da meditação do Evangelho e todos os vídeos que nós postarmos aqui no nosso canal. Bom, o Evangelho de hoje é um Evangelho curtinho, mas muito profundo. Jesus que está falando do mistério da cruz e os discípulos não são capazes de compreender. O interessante é que todos estavam admirados com aquilo que Jesus estava falando e com aquilo que Jesus estava realizando. Mas a palavra de Jesus, ela não é dirigida a todos. A palavra de Jesus, ela é dirigida somente aos discípulos. Somente aquele que é discípulo. Essa palavra, ela, embora todos estivessem admirados, Jesus ele dirige a palavra apenas para os discípulos. E por que isso? Por que isso? Os padres da igreja, eles querem nos ajudar nisso, né? Então, primeira coisa que, por exemplo, São Cirilo diz é que para que os discípulos não ficassem perturbados com essa revelação e também para que eles não pensassem que foram enganados, pensando, será que ele realmente é Deus? Então, veja, São Cirilo, ele coloca isso como uma das explicações por que Jesus dirige aos discípulos. Porque é evidente, né? Eles tinham visto Jesus realizar milagres, eles tinham visto Jesus realizar curas estrondosas, curas maravilhosas, e agora, Jesus então está falando do mistério da cruz. Esse mistério que fica ainda escondido. E os padres da igreja eles vão dizer também que, veja, não são os prodígios que nos salvam. O que nos salvam, segundo os padres da igreja, é exatamente a cruz. É com a cruz que nós ganhamos todos os bens. E é uma linguagem cara para cada um de nós. Veja, é uma linguagem da cruz, é uma linguagem que nós não queremos aceitar. Por quê? Porque a lei do cérebro é foge da dor e busca o prazer. Essa é a lei cerebral, que é completamente contrária à nossa natureza humana. Se nós então formos pensar exatamente nisso, nós não vamos mergulhar no mistério da cruz. Inclusive os padres da igreja dizem que os próprios discípulos, porque estavam ainda muito carnais, e os outros nem se falam, não eram capazes de compreender aquilo que Jesus estava dizendo. São Paulo vai lembrar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, que até hoje, quando se lê em Moisés, um véu oculta o coração dos leitores. Convém, portanto, que aos que se aproximam de Cristo, dizer, abre os nossos olhos e vamos contemplar as maravilhas da tua lei. Então veja, é preciso que a gente peça ao Senhor que Ele abra os nossos olhos. Que Ele abra os nossos olhos para o mistério da cruz. Que, volto a dizer, para muitos de nós ela está ainda oculta, ela está velada, ela está escondida. E nós não vamos conseguir compreender, meus irmãos, o mistério da cruz carnalmente, com uma visão humana da coisa. Não, nós só vamos compreender o mistério da cruz. Por isso São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz que o mistério da cruz é loucura para esse mundo. A linguagem da cruz, né? Há uma linguagem própria da cruz. Então Jesus, depois de realizar todas as maravilhas, Jesus agora começa
com os seus discípulos, para que eles não fossem pegos de surpresa, para que eles não desacreditassem de que ele é Deus, mas que ele precisaria, porque ele quis se entregar por cada um de nós. Era preciso que Jesus sofresse a paixão. Então Jesus agora fala aos seus e começa agora revelando o mistério da cruz, que, como nos diz os padres da igreja, é da cruz que nós extraímos e que nós lucramos todos os bens para a nossa vida. Essa é uma reflexão profunda que nós precisamos fazer. Uma reflexão que Jesus, então, está levando. E veja, diz o texto do Evangelho que os sentidos dos discípulos estavam ainda obscuros. Eles não conseguiam compreender o mistério da cruz. Ainda hoje é assim, né? Quando nós narramos a cruz é algo ainda obscuro para grande parte da humanidade. Quando nós, por exemplo, olhamos para uma pessoa boa que sofre, a primeira coisa que nós perguntamos e que falamos, grande parte, diz por que uma pessoa tão boa está sofrendo tanto? Essa é uma das perguntas. Por que uma pessoa boa está sofrendo tanto? Nós sequer conseguimos transcender e sairmos de uma visão carnal e se elevarmos para uma visão espiritual para entender essas realidades. Para entender que a cruz não é... E veja, a cruz com Cristo, ela não é um peso para cada um de nós. Não, ela é remédio para a nossa vida. Mas volto a dizer, nós só vamos entender isso se nós estivermos mergulhados em Jesus e no Espírito Santo. Carnalmente, isso será para nós um peso, será uma tortura, será algo muito ruim. Volto a dizer, quando nós olhamos à nossa volta, né? E a gente ouve, por exemplo, muitos vocabulários assim, né? Não, o importante é que fulano não sofreu. Né? O importante que bom, a gente não quer o sofrimento. E com isso eu não estou dizendo sofrimento por sofrimento, eu estou falando de todas as cruzes. E com isso não estou dizendo que nós procuramos o sofrimento, mas aquele que bate a nossa porta, Jesus está nos ensinando que nós devemos que abraçá-lo, porque aqui está um mistério grande para a nossa vida. Então hoje, nesse evangelho, nesse sábado, dia 28, vamos pedir ao Senhor que Ele também abra os nossos olhos, que Ele abra os nossos olhos para a grandeza, para a riqueza daquilo que Ele quer comunicar aos nossos corações. Que os nossos corações e que a nossa vida, meus irmãos, não esteja insensível ao mistério da cruz, ao mistério de Cristo, porque, volto a dizer, aqui está o mistério maior do Senhor. Um Deus que, na sua kênose, como diz Filipenses capítulo 2, Ele desce até nós, Ele assume a nossa natureza, Ele assume a mais baixa condição que um ser humano podia assumir. Ele sofre até as últimas consequências para nos elevar com Ele para uma vida nas alturas, para uma vida sublime. Então peçamos hoje ao Senhor em que a gente possa fazer as pazes com as nossas cruzes e que a gente possa se reconciliar com o Senhor pelo mistério da dor de Cristo. Nós nos unimos à nossa dor, à dor de Cristo. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, isso tem um poder enorme de unirmos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo e com Cristo elevar, fazer com que isso suba a Deus como um sacrifício de suave odor. Deus te abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.